Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar também o seu like, não esqueça do like, tá bom? E por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Não se esqueça também já de preparar o seu copo com água. Este copo com água é um simbolismo do poder dessa palavra, a palavra que Deus nos entregou. João, capítulo de número 5, verso de número 39 diz: examinais, pois, as Escrituras e somente através delas teremos a vida eterna. Então, somos purificados, santificados pelo poder da palavra. Então, Cristo disse: vós sois lavados, vocês já foram purificados pelo poder da minha palavra. Então, todas as vezes que a gente beber o copo com água, é para que a gente possa se lembrar que é somente através do poder desta palavra aqui, da palavra do nosso Deus, é que receberemos aquilo que crermos. Amém? Vamos lá então? Pastor, qual é o tema da mensagem de hoje? O tema da mensagem de hoje é: caminhe nos passos de quem depende de você. Isso é muito sério, hein? Eu quero que você fique nesse vídeo do início ao fim. Caminha, irmão, nos passos de quem depende de você. Pastor, por quê, pastor? Porque às vezes você será convidado a caminhar nos passos de quem não depende de você. Pelo contrário, de pessoas que não têm a mesma visão que você, que não têm a mesma fé que você, que na verdade não estão nem aí para você. Que possam até mostrar interesse, mas um interesse momentâneo. Eu quero que você preste atenção na história de Esaú e Jacó. Após eles terem se reconciliado, olha o convite do irmão. Eles acabaram de se abraçar, acabaram de chorar. Jacó acabara de ser perdoado pelo seu irmão Esaú, que procurava matá-lo. Tinha prometido: eu vou matar você. Olha só que coisa linda, se reconciliaram. Estavam ali em um momento familiar, de perdão. Mas, irmãos, não confunda. Não confunda um momento com verdadeiras intenções. Eu vou até repetir: não confunda momentos com uma história, com caráter, com intenção do coração. Um momento é um momento. Eles estavam em um momento onde ali eles estavam emotivos, mas teve um aqui, que foi Jacó, que permaneceu vigilante e não quis caminhar junto com o seu irmão. Por que será, pastor, que mesmo depois de se reconciliarem, ele não quis andar nos passos do irmão? Não. Vamos ver aqui? Gênesis 33, verso de número 12. Olha o convite do Esaú. Acabaram de se abraçar, de chorar, de se reconciliar. Olha só o convite do Esaú. Vamos voltar junto, irmão? Caminhemos e andemos, verso de número 12, e eu partirei adiante de ti. Ou seja, ele ia à frente. Jacó deve ter pensado: peraí, se ele vai à frente, é porque ele quer guiar, ele quer ir como guia de todos nós. E eu terei que andar nos passos dele, na velocidade dos passos dele. E
Jacó pensou bem. Olha só a resposta. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos... Ele olhou para as crianças, né? Ele olhou para aquele povo que estava com ele e disse: o senhor sabe que estes filhos são tenros, são fracos, e que tenho comigo ovelhas e vacas, e que estão dando leite ainda, ou seja, vacas com as suas crias. E se afadigarem somente um dia, com certeza o rebanho morrerá. Aí ele então traz um conselho a Esaú, dizendo: ora, passe o meu senhor, aqui no original, ou na linguagem, na Bíblia versão, né, linguagem de hoje, diz patrão, porque aqui está senhor de letra minúscula. Então, ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo. Ele estava se humilhando. E eu irei como guia. Aí ele se prontificou e disse: eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado. Em outras palavras, eu não vou junto com o Senhor, Esaú, eu não vou, porque com certeza as suas passadas não serão, não, o povo aqui não vai conseguir caminhar na mesma velocidade que você. E eles vão sofrer, eles vão morrer até. Então, eu vou ser guia deles. E eu vou andar na passada deles. Eu vou ir devagar, obedecendo, respeitando os passos que eles conseguirem dar. Está entendendo agora, irmão? Aí ele disse: conforme o passo do gado, conforme o passo dos meninos, até que nós cheguemos a Seir. Amados, nós vamos aprender aqui 3 situações que vai nos ensinar. Esta mensagem, ela veio até você para te fazer entender algo. Preste atenção. Primeiro ensinamento: Jacó conhecia o seu irmão. E ele teve a sabedoria para resolver 2 problemas. Quando ele disse não para o irmão dele, dizendo: não, vai na frente, vai, porque eu vou no passo do povo aqui, eu vou no passo das crianças, vai na frente. Ele resolveu 2 problemas. Qual foi o primeiro? Evitar possíveis murmurações e novos conflitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Busca discernimento de espírito. Procura saber quem quer andar com você. Se as passadas dessa pessoa são na mesma velocidade que você. Se essa pessoa tem as mesmas intenções. Jacó conhecia seu irmão e sabia que as intenções do irmão eram pura e unicamente para olharem para si mesmo. Jacó sabia disso. Jacó sabia que Esaú nunca se importou com ninguém. E provavelmente, se ele queria ir adiante, ele ia caminhar na passada dele, rápido, sem se importar com mais ninguém. Deixando claro: eu estou adiante, todo mundo vai ter que me obedecer. Então Jacó sabiamente negou, porque ele estava querendo evitar que houvesse murmurações, porque com certeza Esaú ia olhar para trás e dizer: vamos gente, vambora, vamos.
Quer dizer, tá nem aí pro povo, tá nem aí pros meninos, pros mais fracos, pro gado, pras ovelhas, quer lá saber. Ele ia querer saber de vambora, vamos caminhar. Então, para evitar possíveis murmurações e novos conflitos, porque ele tinha acabado de se reconciliar. Então, irmão, a gente tem que evitar problema. Com quem você está tentando andar? Aí, se você perceber que com quem você está tentando andar está trazendo conflito, está trazendo problema, para de andar com essa pessoa. Pastor, eu estou tentando andar com alguém e está tendo problema, pastor. Parece que essa pessoa quer andar mais rápido que eu, tem intenções que não batem com as minhas intenções. Nós não temos as mesmas ideias. A Bíblia diz assim, você sabe o que a Bíblia diz? Não andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Então pare de andar com alguém que você tem percebido que ao andar com essa pessoa está tendo conflitos, murmurações, de vez em quando algumas confusões. Então evita. Segunda situação, segundo problema que ao negar Jacó resolveu com sabedoria. Ele evitou prejudicar quem estava com ele. Irmão, busque discernimento de espírito. Porque às vezes, quando você está caminhando com alguém, outras pessoas podem estar sendo prejudicadas. Você já parou para analisar isso? Pastor, depois que eu comecei a andar com fulano, eu comecei a perceber, pastor. Depois que eu me juntei, depois que eu comecei a compartilhar ideias, a gastar o meu tempo, a dedicar a minha vida a andar com determinado tipo de pessoa, eu tenho visto que alguém tem se prejudicado. Junto comigo. Eu tenho me prejudicado e outras pessoas que estão sobre a minha responsabilidade também estão se prejudicando. Você acha o quê? Quando Jacó olhou para o povo e disse, não adianta se eu andar com esse homem, olha aqui esse povo vai tudo se prejudicar. O rebanho pode até morrer, o gado. Eu quero te fazer novamente a pergunta, com quem você, nas passadas de quem você está querendo andar? Você está acompanhando quem, minha irmã? Segunda situação, pare de caminhar com quem vai te fazer desprezar quem verdadeiramente importa. Irmãos, se Jacó tivesse andado na caminhada, nas mesmas passadas, na mesma velocidade que Esaú, ele teria deixado o povo, as crianças, o gado, as ovelhas, que têm passadas mais lentas, ele ia deixar para trás. Às vezes você está querendo andar na velocidade de alguém e está deixando alguém para trás. Pastor, mas é que eu preciso atingir aquela meta. Foi dado para mim uma meta e eu preciso caminhar junto
com a minha empresa. Eu preciso caminhar junto com os idealizadores, né? Aqueles que fizeram o projeto. Não, pastor, tem que... Tá, mas... E o cuidado com aqueles que estão ficando para trás? Existem momentos na vida da gente que nunca mais voltarão. Existem momentos que são tão pequenos, simples. Existem riquezas que às vezes nós estamos deixando para trás. Quer dar tempo para um filho, quer conversar com o filho, quer gastar tempo com o marido, quer gastar tempo com a esposa, sabe? Tirar coisas simples, ficar no sofá, sabe? Com todo mundo ali abraçadinho. Tem momentos, irmão, que se você não olhar para trás e não dizer, quer saber de uma coisa? Eu estou deixando quem mais importa da minha vida, eu estou deixando eles para trás, porque eu estou caminhando a caminhada de alguém, sim, que com certeza eu estou prosperando, mas essa pessoa que está me jogando para frente, ela não se importa com quem está comigo, não. Eu me lembro, eu tive uma gerente que ela deu a vida, anos e anos trabalhou na empresa. Ela passava um dia inteiro lá dentro da loja. Às vezes passava a noite, quando tinha inventário, ela passava a noite todinha na loja. Se doava, passou anos e anos na empresa. Mudou toda a direção daquela empresa e olharam para ela e disseram, vai embora. Eu não te conheço. Misericórdia. Irmãos, eu olhei para ela e eu senti a dor daquela mulher. Do tempo que ela se dedicou, as coisas que ela deixou de viver por causa daquela empresa, as pessoas que ela sacrificou, não dando a elas o devido valor, o tempo que essas pessoas queriam dela. Tudo isso foi jogado no ralo. Então, pare de caminhar com quem vai te fazer desprezar quem mais importa na tua vida. Nunca se esqueça disso. E o terceiro conselho que essa palavra nos dá. Jacó estava cuidando dos seus. Jacó olhou para trás e disse, não, eles podem ter uma aparência insignificante, eles são fracos, eles são tenros. Olha lá, um monte de menino, minhas mulheres, os servos, o gado, o rebanho. Mas na verdade o Jacó, ele estava cuidando dos seus e do futuro do seu povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem estava com Jacó lá? Os filhos dele. As 12 tribos de Israel. Na verdade, Benjamim não tinha nascido ainda, mas já estavam seus 11 filhos com ele lá. Sabe quem estava com ele lá? Judá, de onde veio, da tribo que veio Jesus. Ó, sabe quem estava com ele lá? Estava com ele lá José. José que se tornara depois o homem que salvou. Tá entendendo o que eu estou falando para você? O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Ele cuidou dos filhos, ele teve zelo
daquele povo, que eram todos meninos ainda, mas ele estava tendo um zelo, ele estava cuidando do bem maior de Deus. Ele estava agradando a Deus, que era olhar para o futuro do seu povo, preservando, sabe, sendo leal à sua família. Lembra? José foi governador do Egito. E hoje existe um país chamado Israel. Por causa desse cuidado, desse dia, hoje existe um país chamado Israel, que é formado por 12 tribos, que são os filhos de Jacó, que estavam sendo cuidados por ele aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. As nossas atitudes são como bumerangue. Bumerangue. Você já ouviu falar do bumerangue? A gente joga o bumerangue, ele vai. E na velocidade que você joga ele às vezes até vai muito longe e demora para voltar. Mas uma hora o bumerangue volta. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Gálatas capítulo de número 6, verso de número 7. Deus diz: não erreis. Deus não vos deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Quantas pessoas dizem: por quê? Por que hoje eu vivo sozinho? Ninguém liga para mim. Os meus filhos todos jogados para um lado, para o outro, cada um fazendo o seu, cada um cuidando das suas famílias. Ninguém liga para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você plantou a vida toda? Você plantou distanciamento? Mas eu precisava trabalhar, cuidar deles. Eu sei disso. Existem casos e casos, né? Mas mesmo trabalhando muito, peça a Deus que você possa ter momentos que vão ficar marcados no coração da sua família, no coração dos seus filhos. Peça a Deus. Eu não estou te julgando, não, e nem te condenando. Já falei, existem casos e casos. Existem aqueles que precisam, não tem saída, mas existem aqueles que tomam atitudes sem necessidade de tomar, que poderiam sim tirar um tempo, gastar tempo com o que mais importa. Por quê? Porque é uma riqueza que nunca mais voltará. Tema da mensagem de hoje: caminhe nos passos de quem depende de você. Quero que você ore comigo agora, tá bom? Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Já prepare o copo com água. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada uma destas pessoas que me ouve agora. Eu tenho certeza, Deus, que essa mensagem falar ao coração, para que estes que me ouvem agora possam fazer uma autoanálise. Será que eu posso e eu não quero caminhar junto com aqueles que dependem de mim? Existem casos e casos, Senhor, e nós sabemos disso. Tem aqueles, meu Pai, que não têm opção, precisam gastar todo o tempo para trazer o sustento para dentro dos seus lares, e nós sabemos disso. Mas Deus, mesmo estes, Senhor, que tem se dedicado, eu te peço que estas pessoas possam, ó Deus, olhar para trás e entender: existe alguém
que precisa da minha atenção. Às vezes o filho está precisando de um abraço, a filha está precisando de um conselho. Senhor, que o dia a dia, que a luta por conquistas não seja maior do que o amor por aqueles que estão esperando por cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias, eu declaro vitória, eu declaro bênção, eu declaro compatibilidade, união, que haja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, felicidade, alegria, vitórias, bênçãos sem medida. Ó Deus, em meio a estas casas, a este povo, por favor, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, estende a tua mão, estende a tua mão, e que os filhos, que a família possa olhar e ter boas lembranças e dizer: o meu pai ou a minha mãe ou os meus irmãos prezaram por aquilo que é mais valioso e deixaram um pouco de lado os bens e as conquistas dessa terra. Pega agora o copo com água. Senhor, eu consagro esta água, este copo, e quero pedir ao Senhor, meu Deus, que ao beber, estas pessoas que me ouvem tenham as suas vidas abençoadas pelo poder da sua palavra, que esta mensagem nunca seja esquecida e que alguém agora diga: a partir de hoje eu vou caminhar como aqueles, ou nos passos daqueles que dependem de mim. Pode beber. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima reflexão.